Fala, galera que vai fazer o concurso para a Polícia Técnica de Rondônia. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje, nessa revisão de véspera, é abordar questões de pontos muito importantes do CESP. Como vocês vão constatar comigo, o conteúdo programático é muito extenso. Não dá para a gente pegar todos os pontos do edital e bater nessa 1 hora. Mas aqueles pontos que são mais propensos a serem cobrados, a gente vai estar mostrando hoje. Então, vem comigo. Antes da gente cair dentro das questões, vejam o conteúdo programático. Noções de sistemas operacionais, ambiente Linux e Windows. O Windows, muitos de vocês têm conhecimento tácito, né? Utilizam no dia a dia. Então, possivelmente, podem até acertar as questões através dessa prática. No caso do Linux, é um assunto mais imprevisível. Quando abordado em prova, costuma trazer linha de comando. Se você conhece os principais comandos para manipulação de arquivos, tende a ser suficiente. Agora, o custo-benefício de estudar Linux na véspera da prova é muito baixo. Edição de texto, planilha e apresentações. Ele cobra ambiente Microsoft Office, Word, Excel e PowerPoint, e o antigo BR Office, né, que agora é conhecido como LibreOffice, trazendo Writer, Calc e Impress. A parte de redes de computadores, conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de internet e intranet. Esse é o ponto-chave para o CESP. Internet, intranet, nuvem, segurança da informação. Observem que daqui do item 3 em diante, os assuntos eles são muito relacionados. Por quê? Porque são realmente os tópicos mais cobrados pela banca. Lógico que o conteúdo de Windows e Linux é gigantesco, o conteúdo de editores de texto, planilhas e apresentações é muito grande, mas a matéria que vai ter o melhor custo-benefício é a matéria de internet. Internet e segurança da informação. Então, quando eu falo internet, eu estou generalizando aqui os itens 3, basicamente, 3 e os itens relacionados à nuvem. Bom, vamos lá, pessoal. Primeira questão. Se Paulo usasse o browser para acessar sua caixa de e-mails no órgão por meio do protocolo SSL, o que é isso? Browser é um navegador, né? Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Então, se o Paulo usasse o navegador para acessar sua caixa de e-mails, ele estaria acessando através do serviço de web-e-mail no órgão por meio do protocolo SSL. O que é esse protocolo SSL? É um protocolo criptográfico que é somado a outros protocolos da camada de aplicação para oferecer serviços seguros. Quando a gente utiliza o navegador, comumente o navegador suporta o protocolo HTTP. Esse HTTP, quando ele é combinado com o SSL, ele forma o HTTPS. Então, nessa leitura, eu posso inferir que ele está acessando o webmail por meio do protocolo SSL. O SSL, por si só, ele não permite acesso a nada. Ele é sempre uma camada adicional a outro protocolo. É uma camada criptográfica que opera na camada de aplicação. Então, a questão já tem alguns erros, né? O acesso via SSL, na verdade, é o acesso via HTTPS, o que já seria algo que causaria estranheza. Quando ele fala que opera na camada de rede, a questão ficou absolutamente errada. Que papo é esse das camadas? Bom, a arquitetura TCP/IP é indispensável para o acesso à internet. Qualquer equipamento conectado à rede tem que ter o protocolo TCP/IP. Na verdade, esse protocolo TCP/IP, que é um conjunto de regras para a comunicação entre as máquinas, ele é formado por 5 camadas, né? Um conjunto de camadas e protocolos que a gente vai chamar de arquitetura. Essas camadas podem ser vistas como uma pilha, uma em cima da outra, onde a camada mais baixa é a camada física, depois eu tenho a camada de enlace, rede, transporte e aplicação. Eu não quero que você, na véspera da prova, entre numa de decorar tudo. Você não vai conseguir. Então, você vai abstrair aquilo que quase não cai
e vai enfatizar o que é mais importante. O mais importante é conhecer as 3 camadas mais altas: rede, transporte e aplicação. O principal protocolo da camada de rede é chamado IP. O principal protocolo da camada de transporte é o TCP. E o principal protocolo da camada de aplicação é o HTTP. Agora, existem outros protocolos? Claro. Na camada de transporte, a gente tem também o UDP. Na camada de aplicação é onde fica a maior parte dos protocolos que você, usuário, utiliza no dia a dia com os programas. Cada programa que você faça uso, cada aplicação vai ter um protocolo específico. Então, se eu quiser trabalhar com correio eletrônico, vai ter o SMTP, o POP3, o IMAP, IMAP4. Se eu quiser transferir arquivos, haverá o FTP. Se eu quiser implementar o acesso a páginas seguras, o HTTPS. Se eu quiser enviar e-mails criptografados, com o uso do SSL, SMTPS. E assim, o SSL pode ser combinado com outros protocolos, fazendo com que surja um serviço seguro, como o FTPS. Ok? Voltando então para a questão, dá um print aí nessa tela. A questão está errada porque o SSL, ele, no modelo de 5 camadas, ficaria na camada de aplicação e não na camada de rede. Continuando a leitura. Tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados, diminuindo riscos de ataque a seus dispositivos. Vejam, ainda que a gente estivesse usando o HTTPS, o que o HTTPS faz? Ele provê o sigilo da comunicação. Esse sigilo se dá com técnicas de criptografia. As informações elas vão continuar trafegando na rede, que é uma rede pública. Então, quando o examinador coloca ali, diminuindo riscos de ataque a seus dispositivos, de modo que o invasor não teria acesso aos arquivos do usuário. Isso não é competência do HTTPS. Tal protocolo garantiria a segurança dos seus dados. Ok. No sentido de quê? De uma comunicação criptografada. Mas ele não vai diminuir riscos de ataque aos seus dispositivos. Quem vai proteger um dispositivo de ataques externos é o firewall. Então, esse final apresenta um outro erro. Eu preciso que vocês percebam, inclusive, que é muito comum quando uma questão do CESP está errada, ela trazer vários erros. Então, essa questão eu já sinalizo aí 3 coisas que não são corretas. Primeiro, quando ele fala o acesso por meio do SSL, na verdade o acesso é por meio do HTTPS. Segundo, a camada não é de rede, é de aplicação. E terceiro, o HTTPS protegeria contra o acesso não autorizado, mantendo a confidencialidade, o sigilo. Mas quem protege o computador de ataques externos, quem protege o dispositivo, que é a máquina propriamente dito, é o firewall. O firewall é que vai ser uma parede de fogo para que não haja uma invasão, ok? Então a questão está errada. Vamos para a próxima. Agora, a questão do CESP traz o POP3. O que é o POP3? É um protocolo de correio eletrônico, como afirma a questão. O POP3 é um conjunto de regras usados para serviços de correio eletrônico. Quando eu penso em correio eletrônico, a gente tem 2 categorias de protocolo. A gente tem um protocolo que é um agente de transmissão. Hoje não é dia de ficar preocupado com sigla, né? Então, um agente de transmissão e um agente de acesso. Quando eu penso em agente de transmissão, para enviar o e-mail, eu tenho SMTP. A galera brinca de decorar que a sua mensagem está partindo. É S de send, é para saída. Então, o SMTP ele é usado para o envio da mensagem por parte do cliente. E o agente de acesso pode ser ou o POP3 ou o IMAP4. Estes são para acesso. Quando eu penso em acesso, eu atrelo muito acesso ao quê? A leitura, ao recebimento do e-mail. Agora, é importante destacar a diferença entre o POP e o IMAP. O POP é um protocolo que vai baixar as mensagens do servidor para a máquina cliente, descarregando as mensagens na máquina e com isso permitindo o acesso offline. E o IMAP? Ele permite que você
leia a mensagem online diretamente no servidor, criando uma espécie de repositório central no servidor, permitindo o acesso de qualquer equipamento, dando mais mobilidade. O IMAP4 é um protocolo mais moderno, sucessor do POP3. Então, vamos matar a questão aí. O POP3 é um protocolo usado para serviço de correio eletrônico. Legal. E tem a função de transporte no envio do cliente para o destinatário. Aí está errado, pessoal. Ele tem a função de baixar, de puxar as mensagens do servidor para o cliente. Ok? Então, ele não é para envio e o fluxo dele é de baixar a mensagem do servidor para o cliente. A questão está errada. Vamos que vamos. Por meio das configurações do IMAP e do SMTP, para que serve o IMAP? Para leitura. Para leitura de e-mail. Para que serve o SMTP? Para envio. Ao invés de leitura, eu posso chamar de uma maneira mais clássica de envio e recebimento. O IMAP é para acesso. Esse acesso permite o quê? O recebimento. Ainda que a mensagem esteja online, você vai ter acesso à mensagem. Recebimento, o SMTP é para envio. Legal. Eu vou ser mais rigoroso, vou colocar acesso. É possível ler as mensagens do Gmail? É possível. Sim, usando o IMAP é possível ler. Em aplicativos tais como o Apple Mail, quem tem um iPhone, por exemplo, tem um aplicativo da Apple para ler e-mail. E esse aplicativo precisa ser configurado. Você vai ter que colocar a conta do teu correio eletrônico, a senha, e vai determinar o protocolo. Ou o próprio Outlook, que acompanha o Office. Junto com o Word, Excel, PowerPoint, a gente tem o Outlook e tem uma alternativa livre, que é o Mozilla Thunderbird. São programas para correio eletrônico. Então, observem. Por meio das configurações do IMAP e do SMTP, é possível ler as mensagens do Gmail? Do teu Gmail, Hotmail, de qualquer e-mail, em aplicativos, em programas de correio eletrônico? Sim, é possível. Então, a questão está certa. Qual o detalhe dessa questão? Tem gente que ficou ponderando assim. Pessoal, é possível ler ou enviar, respectivamente, né? O IMAP é para leitura e o SMTP é para envio. É fato. Mas ainda assim a questão está certa, porque a questão não restringe. Não tem nenhum papo de apenas, somente. Não tem nada disso. Então, eu só vou poder afirmar que a questão está errada se fosse algo, o quê? Impossível. Quando ele pergunta, é possível ler? Se você está vendo que é possível ler e enviar, é possível ler. Então a questão está certa. Não é obrigado a estar completo. Quando ele coloca é possível, só vai estar errado se aquilo for impossível. Se tiver incompleto, está certo. Por quê? É possível. Legal? Então, o gabarito aí é o quê? Certo. Vamos para a próxima. E com isso a gente está lembrando os principais protocolos. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet. Para que são essas ferramentas? Para acesso remoto. Hoje em dia, com a pandemia, esse papo do acesso remoto ficou até mais em evidência. É muito comum um funcionário em casa ter um problema no computador, ligar para a empresa, e o carinha do suporte entrar no computador do usuário e começar a mexer na máquina, enquanto o usuário está só observando. Isso é um acesso remoto. Então, quando alguém entra na sua máquina, seja para corrigir, para te ensinar alguma coisa, para consertar alguma coisa, é um acesso autorizado, veja que é um acesso lícito. Isso se dá mediante aplicativos, né, de acesso remoto. Os protocolos de comunicação SSH e Telnet garantem comunicação segura. Aí a questão está errada. Por quê? Por quê? Porque o Telnet é inseguro. O Telnet, o HTTP, o POP3, o IMAP4, o SMTP, o FTP, estes são todos inseguros. Para que fique seguro, tem que implementar o quê? Criptografia. E como que essa criptografia pode ser implementada? Com SSL, a gente vai ter o HTTPS, o POP3S,
o IMAP S, o FTP S. Quando você vira esse S, você já pode pensar no SSL e lembrar que é seguro. No caso do SSH, o SSH ele não utiliza o SSL, ele tem o seu próprio mecanismo criptográfico. Mas o que difere o SSH do Telnet é justamente o fato do Telnet ser inseguro e o SSH ser um avanço do Telnet com segurança. É uma implementação segura. E aí, lembrando, seguro é o quê? Criptografado. Quando a gente utiliza o Telnet, até a senha para entrar na máquina e controlar a máquina remotamente trafega na rede sem criptografia. Qualquer um que interceptar vai poder invadir a máquina. Então, o Telnet é um tanto vulnerável. Por isso o SSH tem essa relevância, né, de substituir o Telnet oferecendo segurança. Por que a questão está errada? Garantem comunicação segura. Está errado. Só o SSH que vai garantir. Então, errada a questão. Eles não garantem no plural. Só o SSH é seguro. Vamos para a próxima. Caso se deseje ter acesso remoto a todos os aplicativos e recursos de um computador conectado em rede, como é que a gente pode fazer isso hoje em dia? Tem programas que são bastante populares, talvez vocês já tenham usado no trabalho, como o TeamViewer, pode cair na prova, o AnyDesk, o LogMeIn, ou até mesmo o assistente de área de trabalho remoto do Windows 10, que é um protocolo chamado RDP, né? Remote Desktop Protocol. Então, existem ferramentas que você pode, do celular, acessar o computador, ou vice-versa. Caso deseje ter acesso remoto a todos os aplicativos e recursos de um computador conectado em rede, de forma similar ao que ocorre no acesso local, você vai usar a máquina a partir de uma janela. É possível fazê-lo por meio de recursos disponibilizados na área de trabalho remota do Windows 10. Essa questão está certa. Ok? TeamViewer, AnyDesk, VNC, RDP, são ferramentas para acesso remoto, onde você, através de uma janela, vê a área de trabalho de uma outra máquina. Legal? Agora a gente sai um pouquinho dessa parte de protocolos, lembrando que a gente falou do HTTP e do HTTPS, a diferença entre eles e o acesso a páginas. Falamos do SMTP, POP e MAP, que são referentes a correio eletrônico. Lembrando que o SMTP é para envio, S de send, não é send, é Simple Mail Transfer Protocol, mas para lembrar. A gente falou também do FTP, para transferência de arquivos. Então, Telnet e SSH, para acesso remoto. Todos esses protocolos são de aplicação, da camada de aplicação da arquitetura TCP/IP. Ok? Agora, qual o conceito de intranet? Aqui na minha casa, imagina, eu tenho 5 computadores, tenho uma única impressora, todo mundo imprime. Uma única conexão com a internet, todo mundo acessa. Eu tenho uma intranet na minha casa? O que você acha? Responde para mim. De jeito nenhum. Por que não? Porque na minha página eu não tenho servidores, na verdade, na minha casa, eu não tenho servidores, não tenho equipamento e servidores. Eu não tenho na minha casa a necessidade de ter páginas privadas só para a minha família, ou ter um correio eletrônico interno para a minha família, isso não me interessa. A intranet é uma tecnologia costumeiramente usada dentro de empresas, dentro de instituições, corporações, onde o objetivo vai ser melhorar a comunicação interpessoal, interdepartamental, melhorar a sinergia da empresa. Você sempre vai ver a intranet com bons olhos, né? Com o intuito de reduzir custos, aumentar a celeridade, questão da sustentabilidade, reduzir o consumo de papel. Então, o objetivo da intranet vai ser oferecer serviços da internet no âmbito privado, onde você vai poder ter um e-mail corporativo só para troca de informações entre funcionários, páginas contendo informações confidenciais, ramais, só para os funcionários, aquele portal de colaboração da empresa. Então, o objetivo da intranet é oferecer conteúdo privado para os funcionários de uma instituição. Quando a gente coloca, as intranets utilizam tecnologias da internet
O que seria isso? Tecnologias da internet. TCP/IP. A intranet ela vai usar os mesmos protocolos, os mesmos programas que a gente usa na internet para esse âmbito privado, viabilizando a comunicação entre os empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. A questão está certa. Lembra o conceito da palavra colaborar, trabalhar em conjunto, laborar. Então, próxima questão. A internet e a intranet, devido às suas características específicas, quais são? A internet é uma rede pública, onde as informações podem ser acessadas por qualquer um. Já a intranet é uma rede privada, onde as informações vão ser acessadas pelos funcionários. A internet e a intranet, devido às suas características específicas, operam com protocolos diferentes. Aí a questão está errada. Por quê? Porque a tecnologia é a mesma. Então a intranet vai usar os mesmos protocolos, os mesmos programas. Na intranet a gente vai continuar usando o Google Chrome, Outlook, as mesmas ferramentas. A diferença é que a infraestrutura vai ser proprietária. Ou seja, os servidores vão ser da própria instituição. E a intranet ela não depende da internet. A empresa pode ter somente a intranet para comunicação interna. Ok? Então o gabarito está errado. Elas não podem ter protocolos diferentes. Elas têm que utilizar a mesma tecnologia, os mesmos protocolos, os mesmos programas. Os mesmos serviços também, né? Vamos para a próxima. As intranets são redes que permitem utilizar tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes. Opa, aí está errado, pessoal. Por quê? Quando a gente fala que a informação vai ser pública, a gente tem um conceito de internet. Agora, existe um conceito chamado extranet. O que a extranet faz? Estende a intranet para clientes, fornecedores. A extranet pode ser definida como sendo uma extensão da intranet. Então, imagina. Você trabalha lá na Polícia Técnica de Rondônia. A Polícia Militar quer ter acesso à base de dados da intranet da Polícia Técnica. É possível? É possível que haja um convênio, uma parceria, e você cadastre policiais militares para acessarem o sistema. Observem que não é para qualquer um, não é uma coisa pública. Mas alguns profissionais de outros órgãos de segurança vão ter acesso ao sistema. Então, você está fazendo o quê? Oferecendo um acesso extranet. Um acesso controlado, que continua sendo privado, mas estendido a parceiros, clientes, fornecedores, representantes. Ok? E vamos continuar. As intranets são redes que permitem utilizar a tecnologia de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes. Já está errado. Esse seria o conceito de extranet. Ou fornecedores, por meio de VPNs. As VPNs, elas costumam ser o principal meio de acesso à extranet, embora não seja exclusivo, não seja necessariamente a VPN. Por quê? Eu posso ter uma extranet com link privado, sem ser virtual, com link privado físico, só que seria muito caro. O que é uma VPN? A VPN ela permite que você tenha um acesso privado por meio de uma rede pública. Como é que é? A VPN é uma rede privada virtual. Então, ela vai possibilitar o acesso privado por meio de uma rede pública. Por exemplo, vamos dar um exemplo que a gente tem a matriz da Politec. A matriz, a gente tem uma intranet com os servidores. E existe, num local remoto, uma delegacia que precisa acessar esse sistema. Eu poderia puxar um cabo? Poderia.
Só que isso vai ser custoso. Para manter um link físico, vai ter que ter infraestrutura, vai sair caro. Então, a maneira mais barata hoje em dia, mais econômica, é acessar por meio da internet. Só que qual o problema da internet? A internet é pública. E se você acessa dados, imagina, relacionados à segurança, né, sem tratar esses dados, dados sensíveis, o risco é muito grande. Então, o que a VPN faz? Ela cria um túnel seguro para ser usado a partir da rede pública. A VPN ela vai trabalhar com técnicas de criptografia e tunelamento, permitindo que você utilize a internet para um acesso privado. Ainda que a rede seja pública, qualquer um que intercepte não vai entender nada. Então ela se torna uma rede privada virtual, porque ela utiliza uma infraestrutura de rede pública. Isso que eu estou colocando aqui, quando eu tenho uma matriz e uma filial, eu tenho uma VPN que a gente chama de Gateway to Gateway. Ou ainda, Site to Site. Agora, se fosse um funcionário trabalhando em casa, continuaria sendo uma VPN. Aí seria uma VPN Client to Site, né, onde o cliente está acessando o site da matriz propriamente dito. Ok? Bom, vamos continuar. Vamos para a Polícia Federal. Vamos nessa. As desvantagens da computação em nuvem incluem a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais. Galera, essa questão já está errada. Por quê? Uma característica essencial da computação em nuvem, quando eu penso em computação em nuvem, uma característica essencial é a elasticidade rápida. Essa elasticidade rápida vai permitir atender variações de demanda de forma transparente para a instituição, para o usuário. Como assim? É como se a nuvem oferecesse recursos ilimitados, de modo a atender o teu projeto. Se você precisar de muito armazenamento, ela tem. Se você precisar de pouco, ela tem. A característica da elasticidade rápida é uma característica de pagar pelo uso. Pagar efetivamente pelo uso. Isso é muito importante porque um dos propósitos da computação em nuvem é reduzir custos. Então, as empresas que hoje em dia são muito projetizadas, elas costumam ter variações de demanda. E elas acabam utilizando a nuvem e pagando valores mais justos, de acordo com a demanda, com a necessidade. Galera, o que o examinador do CESP coloca nessa questão é a diferença entre um serviço de terceirização, que poderia vir na questão como outsourcing, que não é computação em nuvem. Uma coisa é você terceirizar, outra coisa é você contratar serviços da nuvem. Eu vou dar um exemplo aqui. Pode não ser hoje o melhor dos exemplos, no sentido no sentido restrito, técnico, né? Mas eu vou colocar um exemplo de contratação de serviço de impressão. Imagina que você trabalha no órgão público, aí você vai contratar serviços de impressão. Aí você faz lá uma licitação, né, para adquirir esse serviço. Você vai colocar as especificações e tudo, e beleza, a empresa ganhou, bota lá uma impressora que vai atender um escopo, imprimir 3.000 páginas por mês, e você faz um contrato lá de 2 anos. Aí você paga um valor fixo àquela empresa por 2 anos. Aí veio a pandemia, e os funcionários foram desalocados, foram trabalhar em home office. Cara, você contratou aquele serviço terceirizado.
independente de estar sendo usado ou não, o teu órgão público vai ter aquele custo, porque ele vai ter que manter o contrato. Caso ele queira cancelar o contrato, ele vai pagar uma multa exorbitante. E aí você vê o prejuízo já. Né? Eu estou tentando até colocar alguns exemplos que são não computacionais. Eu vou dar um outro exemplo. Limpeza, motorista. Né? Quando você terceiriza, você faz os contratos que normalmente são de médio prazo, de anos. E aí, num caráter desse de pandemia, notem, se está todo mundo em home office, a organização está fechada, para que você quer manter um motorista? Talvez para que você queira manter tantos funcionários de limpeza, de manutenção? Poderia pensar em não pagar isso, não ter esse custo fixo? Bom, é um problema de gestão. Eu não quero nem entrar muito no mérito social, no mérito trabalhista, estou falando só no caráter financeiro, né? E se a gente tivesse, ao invés de terceirizado, contratado serviço da nuvem, se você não está usando, você não paga. A ideia da nuvem é justamente essa pague pelo uso, essa filosofia, pague pelo uso. Se você não usa, você não paga. Se você usa, você paga, proporcional ao quanto você vai usar. Então, quando eu falo da desvantagem da computação em nuvem, inclui a inflexibilidade relativa ao provisionamento de recursos computacionais, a nuvem ela não é inflexível. Uma das vantagens seria a flexibilidade, característica da elasticidade rápida. Quem é inflexível é a terceirização, é o outsourcing. Ok? Agora, comodato, terceirização, esses contratos, eles costumam ser inflexíveis. É necessário estabelecê-los no momento da contratação e não há possibilidade de ajuste em escala. Se eu quiser também imprimir 5, 6 mil páginas, eu vou ter que fazer um outro contrato. E é possível que os valores mudem de forma desproporcional. Né? Quando eu penso na terceirização, eu tenho que amarrar bem o escopo daquilo que eu estou querendo contratar. Então, a questão está errada. Vamos para a próxima. O uso do backup em nuvem, agora a gente já sai da parte de característica para falar de backup, né? Que é um modelo, vamos dizer assim, é um serviço da nuvem. O uso de backup, quando a gente fala em armazenamento na nuvem, a gente pode inclusive associar ao Cloud Storage. Cloud Storage é o armazenamento na nuvem. Há uma série de serviços de armazenamento na nuvem. É como se fosse uma especialidade, né? O uso do backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens. Vocês têm isso no celular. Vocês podem ter no iCloud, vocês podem ter no Google. É comum tirar foto e ficar armazenado na nuvem. Para quê? Se você perder o celular, o vagabundo levar o seu celular, pelo menos as fotos estão guardadas na internet, você compra outro celular e ele restaura. Então, o uso do backup em nuvem para sistemas de armazenamento de imagens tem como vantagem a guarda, né, a salvaguarda. Salvaguarda é o backup propriamente dito, das cópias em ambientes fisicamente seguros e geograficamente distantes, que são a definição dos data centers na nuvem. Fisicamente, esses ambientes físicos são chamados de data center. Quando você contrata um serviço da nuvem, se a empresa é uma Big Tech, uma Google, uma Microsoft, uma IBM, você não se preocupa muito em onde aquela informação está armazenada fisicamente. Ela pode estar em qualquer lugar do mundo, replicada em continentes diferentes, justamente para sobreviver a guerras, a desastres, a ataques, para manter a segurança. É muito comum, quando você pensa em backup hoje em dia, falar que a cópia deve ser mantida em um local seguro e de preferência geograficamente distante. Por quê? Depois das Torres Gêmeas, isso ficou bastante evidenciado. Lembra aquele ataque lá das Torres Gêmeas? Sim, claro, todo mundo lembra. Então, o que aconteceu? Havia empresas que faziam backup e guardavam na outra torre, achando que era seguro. Quem é que podia imaginar que as duas iam cair no mesmo dia? Você podia até prever um incêndio, prever alguma coisa desse tipo, mas prever que as duas iam cair? Então, depois desse papo das Torres Gêmeas, várias empresas quebraram, faliram, né?
é óbvio, muito se incentiva o armazenamento na nuvem. Por quê? Se tiver um alagamento, um desastre, uma guerra, qualquer coisa, a tua informação está guardada em servidores desses data centers e normalmente replicados em outros continentes justamente para prover essa segurança. Ok? Então, a questão está certa. Vamos para a próxima. As características da computação em nuvem incluem elasticidade. A gente já viu isso, né? São 5 características a saber. Quais são essas 5 características? É o que a gente chama de CEAPA. O que é a CEAPA? Serviços mensurados, elasticidade rápida, autosserviço sob demanda, pool de recursos. Esse pool de recursos pode ser chamado de agrupamento de recursos ou amplo acesso a serviços da rede. Amplo acesso a serviços da rede. São as 5 características essenciais. CEAPA. As características da computação em nuvem incluem a elasticidade, beleza, que consiste na capacidade de adicionar ou remover recursos para lidar com variação de demanda. É a definição da elasticidade rápida. Então, essa questão do STJ está certa. Agora, o aumento ou redução rapidamente na capacidade de recursos computacionais, como processamento sob demanda, armazenamento sob demanda, é uma característica para serviços da computação em nuvem? Aumentar ou reduzir rapidamente é a ideia de quê? Da elasticidade. O nome do conceito, né, da característica é elasticidade rápida. Então, a elasticidade é aumentar ou diminuir rapidamente. Ó. A elasticidade rápida, em relação a processamento, armazenamento, rede, é uma característica para serviço da computação em nuvem? Sim. Assim como as outras 4, né? São 5 características essenciais. Então a questão está certa. Mas não pode dar mole, pessoal. Não pode dar mole. Olha como é que caiu na Polícia Civil de Alagoas. A computação na nuvem possibilita que aplicações executadas em servidores isolados sejam também executadas na nuvem. Beleza. O que ele quer dizer aí? Eu posso migrar servidores de empresas para máquinas virtuais na computação em nuvem. E com isso, reduzir custos de energia elétrica, de refrigeração, custos operacionais. A virtualização, hoje em dia, ela é bastante indicada para redução de custos. Então, a computação na nuvem possibilita que aplicações executadas em servidores isolados sejam também executadas na nuvem, em um ambiente de larga escala e com uso elástico de recursos. Essa questão está certa. Ainda não era a questão da Polícia Civil de Alagoas que eu estava esperando. É essa do Banese. Dá uma lida com atenção nessa questão e diz para mim se ela é certa ou errada. Vamos lá. O aumento ou redução rapidamente na capacidade de recursos computacionais, aumentar ou diminuir, é o quê? Elasticidade. Com o processador sob demanda? Ah, essa é repetida. Que droga. Repetida também. Então, vamos para a PRF. Ô, estagiário. Vamos lá. Identifica-se software como serviço. Aqui a gente entra na matéria de computação em nuvem em modelos de serviço. Os modelos de serviço são basicamente 3. Infraestrutura como serviço, plataforma como um serviço e software como um serviço. Infraestrutura é para a galera que realmente trabalha com gestão de recursos de TI. Ou seja, é para aquisição de máquinas virtuais na nuvem. Essas máquinas virtuais são chamadas de instâncias. Então,
A empresa quer migrar o servidor para a nuvem. Vai adquirir uma prestação de serviço de infraestrutura. Agora, o carinha que é programador, que vai desenvolver aplicações. Ah, eu vou fazer o Uber. Eu vou fazer o Tuber. Como é que é? Tuber. Eu vou criar um aplicativo, vou ficar rico. Aí tu vai desenvolver uma plataforma. E a pessoa que vai usar esse serviço vai consumir um software. Então, tudo aquilo que a gente usa na nuvem, a gente pode classificar enquanto usuário, a gente pode classificar como software como serviço. O que o usuário consome na nuvem? Office 365, Google Drive, OneDrive, Dropbox, Google Docs. Então, se você usa editor de texto, planilha na nuvem, são exemplos de SaaS. Vejamos. Identifica-se como SaaS quando um provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado em nuvem, no qual os usuários podem construir e disponibilizar aplicativos. Quem constrói e disponibiliza aplicativos é a plataforma. Quem desenvolve, quem é programador, vai interagir com um serviço de plataforma. Por isso, essa questão está absolutamente errada. Ok? E o Office 365? O que é o Office 365? Word, Excel, PowerPoint, online. Word, Excel, tudo online. Onde você tem um sistema que você não paga mais licença, você paga uma mensalidade e paga pelo uso. É uma solução da computação em nuvem, mas não é do tipo plataforma, não. É do tipo SaaS. Por quê? Tudo que é solução pronta para o usuário, consumidor final, é SaaS. Então, essa questão está errada. Ok? Vamos para o Banese. O provisionamento para aumento de recursos, como memória RAM e armazenamento, é uma característica disponibilizada em um ambiente de paz. Provisionamento para aumento de recursos, como memória RAM e armazenamento, aqui ele está falando de quê? Da máquina. Ele quer computadores melhores. Se ele quer máquinas melhores, ele quer infraestrutura. Por isso a questão está errada. Não é plataforma, é infraestrutura. Ok? Vamos para a Polícia Federal. A plataforma contém os componentes básicos da TI. Já está errado. Componentes básicos da TI ficam na infraestrutura, que são as máquinas. E oferece o mais alto nível de flexibilidade, controle e gerenciamento sobre os recursos de TI da informação no que diz respeito à computação em nuvem. Observem, conforme você vai subindo essas camadas, né? No caso do software, o usuário ele não gerencia nada, fica tudo a cargo da empresa, do provedor que vai estar oferecendo o serviço. O usuário, consumidor final, ele não quer ter preocupação com nada, ele não quer ter flexibilidade, controle e gerenciamento sobre recursos TI. Ele muitas vezes é leigo. Quem trabalha com infraestrutura normalmente é um profissional de TI. Aí este sim quer ter uma máquina melhor, né? Ele vai poder gerenciar o quanto de hardware ele quer contratar e vai pagar proporcionalmente por aquilo, enquanto aquela máquina estiver ligada, vamos colocar, na nuvem, ok? Então essa questão está errada. Quando ele falou componentes básicos, máquinas, eu já podia associar a infraestrutura. Plataforma tem que trazer alguma coisa relacionada ao quê? A desenvolvimento, construção. Mais uma. O provisionamento para aumento de recursos são iguais? São iguais. Mais uma vez, uma questão repetida. É uma característica disponibilizada em infraestrutura. Vai cair. Quando repete muito assim, é que vai cair. E agora, para a gente ir encerrando, vamos falar um pouquinho sobre questões de segurança da informação. Julgue o item relativo à segurança e à organização de arquivos. Pessoal, a gente tem basicamente 8 tipos de malware a conhecer, né?
Malwares são softwares maliciosos. Vírus, worm, bot, spyware, cavalo de Troia, backdoor, rootkit e ransomware. Esses tipos de malware, que a gente pode genericamente falar como tipos de vírus, eles são documentados em um material que é a cartilha, www.cartilha.cert.br. Quem hoje não vai dar tempo de ler, né? Mas fica a dica, é um material para vocês estudarem. Qual a diferença entre o vírus e o worm? O vírus ele se insere se inserindo em programas existentes na máquina. O worm ele se reproduz de forma independente, sem se inserir em programas existentes na máquina. Então, há uma grande diferença entre vírus e worm no que tange à reprodução. Esse primeiro trecho é correto. Agora, o vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas. É o contrário. Aqui tinha que ser o worm ao contrário do vírus, mas pela execução direta de uma de suas cópias. Então, a questão está errada. Essa é uma diferença básica entre o vírus e o worm. Ok? E, para fechar, uma questãozinha do IBAMA de 2022 sobre um tipo de malware que está na moda, que é o ransomware. O que o ransomware faz? Lembra que ransom é resgate, mas não é um resgate de bombeiro, é um resgate de sequestro, de dinheiro. Esse tipo de malware, ele criptografa os arquivos da máquina do usuário e cobra resgate para liberar a senha de acesso. É um tipo de ataque que se popularizou muito nos últimos anos. Várias empresas, né, sofreram esse problema, vamos colocar assim, tiveram esse incidente. Então, os vírus do tipo ransomware, observem, o ransomware ele não é um vírus, é um malware. Mas a gente pode abstrair isso, né? Porque o leigo ele costuma associar tudo a vírus. E o CESP acaba fazendo isso também. Então, essa leitura inicial eu ignoro. Mas quando ele coloca, é um código malicioso que executa tarefas indesejadas sem conhecimento do usuário. Aí, pessoal, não é o ransomware. Quem faz tarefas indesejadas sem o conhecimento do usuário é o cavalo de Troia. Né? Se faz passar por um programa útil, mas possui código malicioso escondido. Essa é a característica do cavalo de Troia. Ok? E não do ransomware. Por isso a questão está errada. Vamos ver mais uma do ransomware. Agora da Polícia Civil da Paraíba. Não era a última? Era a última, mas eu coloquei mais uma. Olha aí. Ataque malicioso ao ambiente computacional realizado por um programa ou fragmento de código não replicável, aparentemente seguro, que de forma oculta realiza ações como roubo de senhas e arquivos. Caramba. Ataque malicioso ao ambiente computacional realizado por um programa ou fragmento de código não replicável. Aí, você risca o vírus e o worm, porque estes são replicáveis. Os demais, o ransomware também é replicável. O spyware e o cavalo de Troia, eles não são replicáveis. Mas quando ele fala aparentemente seguro, aparentemente seguro é aquela deixa aqui, pessoal. Por quê? Aparentemente seguro é que parece inofensivo. Aí é o presente de grego. Parece inofensivo. Que de forma oculta realiza ações como roubo de senhas e arquivos. Então, se parece inofensivo é o cavalo de Troia. Veja como essa questão podia te deixar na dúvida entre o spyware e o cavalo de Troia. O spyware ele tem por definição capturar dados e enviar para terceiros. Mas quem age de forma furtiva, parece inofensivo, parece um programa útil, é o cavalo de Troia. Por isso o gabarito aí é o quê? Letra C de Charlie. Ok? Com isso, a gente vai encerrando a nossa aula exclusiva de revisão de véspera para a prova da Polícia Técnica de Rondônia. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Eu peço, né, que vocês me sigam nas redes sociais. O meu Instagram é @prof.renatodacosta. Tem bastante dica lá no meu perfil. E se vocês tiverem alguma dúvida, se der tempo aí de postar lá no Instagram, se for uma coisa bem objetiva, conta comigo que eu respondo com brevidade, beleza? Depois da prova, se tiver dúvida com relação aos recursos, né, se tiver aquela questão que você acha que dá para entrar com recurso, está com dúvida, manda para mim que eu estou à disposição para ajudar, beleza? Um grande abraço para todos, espero que amanhã vocês façam uma excelente prova, boa sorte, que tudo transcorra de forma justa e perfeita. Um abraço, valeu!
Valeu!